Olá, meu nome é William, tenho 23 anos, sou da Diocese de Januária, sou seminarista católico. Bora partilhar? Duas pessoas em especial foram muito importantes no início da minha caminhada, ainda como criança, foi a minha mãe e a minha avó. E o testemunho dessas duas mulheres foi essencial para mim, porque eu vi que elas tinham realmente um gosto em participar da vida de comunidade. E cresci nesse meio. Quando eu completei meus 13 anos, eu fui indicado para um grupo de jovens da minha cidade, e era um grupo de jovens muito animado, jovens muito engajados e animados, cantavam, dançavam, faziam teatro. E quando eu vi aquela galera reunida, falando de Deus de um jeito jovem, eu falei, meu Deus, eu quero ser assim. E entrar no grupo de jovens foi realmente um divisor de águas na minha vida. Eu passei aquele menino que participava porque a mãe queria, porque a avó participava, eu passei a encontrar o meu lugar na igreja. E a partir daí eu comecei a ter uma experiência muito pessoal com Jesus Cristo. Não era mais aquela coisa de ouvir falar, era algo de experimentar a pessoa de Jesus na vida ali com os amigos e a própria experiência de oração. Entendi naquele grupo o que era falar com Deus, rezar a Deus, ter a experiência com Deus. E isso foi fundamental, foi na verdade o que me sustenta até hoje, foi ter feito essa experiência de oração. E algo que nesse período ficou muito forte, era um desejo que eu sentia no meu coração de me doar mais pela igreja. Eu sempre tive isso no meu coração. Eu não entendia como, o que eu deveria fazer, quais as atitudes que eu deveria tomar, mas eu entendia que eu precisava fazer algo a mais. Eu não sabia, no meu coração de jovem, eu não sabia identificar o que era esse algo a mais, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. E aí nesse período eu comecei a me engajar mais na igreja, eu comecei a compreender a universalidade da igreja, o quanto era maior do que aquilo que eu realmente pensava. Me tornei catequista, fiz caminho para uma comunidade de vida, passei a ajudar mais nas celebrações, ajudar o pároco da minha paróquia. E tudo isso para satisfazer um pouco esse desejo que havia no meu coração de fazer algo a mais, que eu não entendia realmente o que era. E nesse meio tempo eu também descobri que eu tinha um amor, uma atração também pelo mundo da comunicação, porque acabava que no grupo de jovens, na catequese, eu usava um pouco disso, fazer um teatro, fazer um vídeo, fazer uma historinha. Era uma facilidade com a comunicação. Comecei a perceber que talvez a minha vocação estivesse um pouco ligada a isso. E comecei a traçar planos para o meu futuro. E tracei planos, eu queria ser um comunicador, fazer uma faculdade de comunicação, exercer o meu trabalho. Mas como Deus, ele nos surpreende, por mais que a gente faça planos maravilhosos, planos até muito bons, Deus sempre tem algo diferente para nos mostrar. Aquele plano que parecia perfeito, de prestar vestibular, trabalhar com comunicação, viver a minha vida, uma vida normal, entre aspas, eu comecei a perceber que só aquilo não estava me satisfazendo, ainda tinha algo a mais, que eu também não entendia o que era. Uma experiência que eu vivi que ficou muito forte no meu coração, que eu me lembro até hoje, o pároco da minha paróquia me chamou para participar de uma celebração numa comunidade rural com ele. E eu fui, porque estava muito engajado e queria participar de tudo. Eu aceitei participar, não sabia muito bem o que eu ia fazer. E nós fomos para uma comunidade que levava mais ou menos umas 2 ou 3 horas para chegar na comunidade. Não tinha luz, não tinha água, estrada de chão, uma dificuldade para chegar naquele lugar. Quando finalmente chegamos no lugar, nos perdemos no caminho, e quando finalmente nós chegamos, tinha 6 ou 7 pessoas num galpão meio improvisado. E eu falei, meu Deus, como é que essas pessoas vivem aqui dessa forma? Porque a minha visão de igreja era aquilo que eu conhecia, a paróquia com suas pastorais, e aquilo tudo muito bem organizado, e tudo muito bonitinho. E eu não tinha ideia dessa realidade. E quando eu vi aquilo, eu ficava, meu Deus, como é que as pessoas vivem aqui? E, nossa, a fé delas, a alegria em receber o padre. E eu também me perguntava, quando eu olhava para o padre, eu dizia, o que leva uma pessoa a sair do conforto da sua casa, daquilo bem organizado que ele tinha, aquela estrutura de paróquia,
bem organizada, o que leva ele a sair desse conforto e ir até essas pessoas que de repente, eu não sei, aquilo mexeu comigo, aquilo me incomodou. Não tomei nenhuma decisão nesse meio tempo, mas ver aquilo de alguma forma mexeu comigo. Eu comecei a compreender que talvez o algo a mais que o Senhor colocava no meu coração, aquele algo a mais que eu precisava fazer, talvez tivesse a ver um pouco com essa realidade, mas não pensei em ser padre. Continuei meu caminho na comunidade de vida, continuei dando catequese, ajudando no grupo de jovens e com aquela experiência guardada no meu coração. Quando eu finalmente fui aprovado para fazer um ano de experiência na comunidade de vida, eu, por algum motivo que eu não sei explicar, eu não me senti à vontade para participar, para ir, para fazer a experiência. E disse que não era, talvez não fosse aquele o meu caminho, que eu sentia no meu coração que não era aquilo. E comecei a rezar. E eu me lembro que um dia eu participei de uma ordenação e participar da ordenação eu vi aqueles padres reunidos e no final um seminarista conversou comigo, falou um pouco sobre a vida do seminário e aquilo me inquietou. E eu falava, meu Deus do céu, eu não posso ser padre, eu não posso querer ser padre. Eu não posso ser padre, eu não posso querer ser padre. Me lembro que eu pedi a Deus em oração, falava, Senhor, me chame para qualquer coisa, o que o Senhor me pedir. Se o Senhor me pedir para ir para a África, hoje eu vou. Mas não me chame para ser padre, eu não estou preparado, não tem a ver com os meus planos, não se encaixa nos meus planos de prestar vestibular, trabalhar com o que eu quero. E nesse não querer ser, eu percebi que havia ali um incômodo, um chamado de Deus. Só que eu também não tomei nenhuma atitude, não contei a ninguém, não falei a ninguém sobre isso. Eu entrei um dia na catedral, na igreja da minha cidade, diante do Santíssimo, eu falei, Senhor, eu estou com esse incômodo no meu coração. Se o Senhor quer realmente o sacerdócio de mim, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Não sei, eu não sou muito de acreditar nessas coisas de sinais, mas me dê um sinal, me dê uma prova, alguma coisa que sirva de sinal para que eu tome alguma atitude. Eu não posso ficar nessa inquietação. Fui para minha casa, nada aconteceu nos dias seguintes. E aí, o padre da minha paróquia pediu que a gente fizesse uma encenação do Evangelho, era a apresentação, o dia da apresentação do Senhor. E ele pediu que a gente fizesse uma encenação do Evangelho naquele dia. Eu chamei 2 grandes amigos que eu tenho, e uma amiga e um amigo, e nós fomos preparar essa encenação para ser apresentado após a missa. Eu tenho mania de escrever meu nome assim, nas coisas. Eu tinha essa mania, hoje eu não tenho mais, mas eu tinha essa mania. Qualquer lugar, papel que tinha, eu escrevia meu nome, William Carlos, eu escrevi meu nome todo. E o meu amigo, eu não tinha falado nada para ele, foi e escreveu na frente assim, as iniciais, P.E. ponto, que é as iniciais de Padre William Carlos Viana Coutinho. Aí eu olhei aquilo e eu falei assim, eu não partilhei nada com ele, eu não falei nada com ninguém, nem com a minha mãe eu havia falado desse meu desejo. E eu também, na hora, eu também não falei nada, eu senti que aquilo era o sinal. Eu lembrei da minha oração que eu havia feito dias anteriormente na igreja, e aquilo foi o sinal que eu pedi. Assim, parece bobo assim, eu contando, mas aquilo foi tão forte para mim. Primeiro porque eu não havia partilhado nada com ninguém, e o modo como aconteceu. E a partir dessa atitude eu comecei a pensar na possibilidade. Procurei meu pároco e ele me explicou como era esse processo de entrar para o seminário, preparar-se para ser padre. Ele disse que tinha toda uma preparação de encontros vocacionais e depois essa etapa de experiência, depois você fazer filosofia, teologia, porque até então eu não entendia muito como era esse mundo. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu pedi um sinal, o Senhor me deu, então eu vou fazer a experiência. Se não for isso, eu saio. E fiz os encontros vocacionais, fui aprovado, entrei para o seminário, estou lá até hoje no seminário, hoje eu estou na teologia. Digo assim muito concretamente, assim, quando eu entrei para o seminário eu pensei que eu teria que deixar algumas coisas, assim, meu jeito de ser, teria que ser uma pessoa um pouco mais séria. E o que Deus me mostrou nesses anos de caminhada é que Deus, quando você diz sim àquilo que Ele te propõe, Ele não tira nada. É claro que a gente amadurece, o seminário me possibilitou isso. Eu não sou o mesmo, eu amadureci,
Deus vai podando, tirando aquilo que é excesso em nós, vai potencializando aquilo que você tem de bom, e o seminário é um instrumento maravilhoso para isso. Eu olho para o meu início, quando eu entrei para o seminário, e vejo a pessoa que eu sou hoje, e eu agradeço a Deus tudo que eu aprendi no seminário e tenho aprendido ainda. Digo uma coisa, de todos aqueles sonhos que eu tinha, aqueles planos que eu tinha, Deus não me tirou absolutamente nada. Pelo contrário, foi muito melhor do que eu imaginava. Foi tudo 10, 100 vezes melhor do que aquilo que eu planejei para mim. O plano que eu tinha para minha vida era muito bom, muito perfeito, muito esquematizado, estava tudo muito bem elaborado, mas aquilo que Deus realizou foi muito melhor. E eu não me arrependo de nenhuma renúncia que eu fiz no passado, nada do que eu deixei, porque eu tive que deixar realmente algumas coisas. Sonhos que eu tinha naquele momento, de fazer naquele momento, eu tive que deixar para aquele momento. Algo que se eu pudesse dar um conselho, que eu sou péssimo para conselhos, mas eu sei que existem pessoas, né, que têm essa inquietação no coração. Você tem planos, tem projetos, sonhos maravilhosos para a sua vida, e às vezes você sente que esses projetos não se encaixam ao chamado de Deus para a sua vida. Tenha coragem de dizer esse sim para Deus, porque o Papa Bento XVI já dizia isso, né? Deus não tira nada, Ele dá tudo. E foi essa experiência que eu vivi. Por experiência própria, eu digo. Daqueles sonhos que eu tinha, Deus não tirou absolutamente nada. Pelo contrário, eu estou realizando de uma forma que eu nunca imaginei, de uma forma que, se eu tivesse planejado, não teria saído tão perfeito. E aquilo que Deus tem para proporcionar para a nossa vida é muito maior do que a gente possa imaginar. Minha caminhada continua, eu ainda estou no seminário, meu discernimento vocacional ainda não acabou, ainda não sou padre, estou aberto a esse discernimento vocacional, tenho esse sonho de ser padre, tenho esse sonho de trabalhar com comunicação e não faço tantos planos hoje. Aprendi que sonhar os sonhos de Deus é muito melhor e estou aberto àquilo que Deus me mostrar. E o que vier, se for da vontade de Deus, eu sei que vai ser maravilhoso. Tenho um canal no YouTube, trabalho com aquilo que eu gosto, que é a comunicação, a arte. Não deixei, a experiência com Deus não anulou aquilo que eu gosto, pelo contrário, justamente porque tive essa coragem de dizer sim. Repito aquilo que eu já disse, vou repetir aqui milhões de vezes. Deus não me tirou nada, pelo contrário, Ele potencializou tudo aquilo que eu poderia fazer. E eu não sei, se fosse do meu jeito não seria tão bom. Do jeito de Deus é melhor. Quem quiser conhecer meu canal no YouTube, tá? Só Foca na Jornada, é um canal que a gente faz, eu mais alguns amigos. E a gente tem aquele mesmo desejo que eu tinha no início de fazer algo a mais, esse desejo continua. E eu não sei se eu consigo corresponder da forma que deveria, mas eu tento. Com aquilo que posso, com os dons que Deus me deu, eu tento corresponder a esse desejo de fazer algo a mais. E se você tem esse desejo de fazer algo a mais, faça. Tenha coragem de fazer, porque Deus, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Então é isso. Abraço, Sarinha. Abraços, pessoal. E a gente se vê. Oi, gente, tudo bem? Eu tive o prazer, a graça, a honra e a felicidade de conhecer o Will pessoalmente. A gente já gravou juntos, tem vídeo aqui no Bora Partilhar, tem vídeo no Foca na Jornada. E é engraçado porque ele disse que uma das experiências que marcou a caminhada dele foi ter acompanhado um padre numa roça. E quando eu estava com ele, eu acompanhei ele numa celebração da palavra, ele foi o celebrante, e era numa roça, assim, bem roça, tinha umas 100 pessoas mais ou menos. E foi uma experiência de céu, sabe? Vê-lo praticamente como um pároco lá, apesar de ainda não ter sido ordenado. Foi muito, muito lindo, uma das melhores experiências de fé pra mim. Então agradeço a Deus pelo dom da vida do Will. Will, muito obrigado por compartilhar a sua história, por incentivar outros jovens, por ter o Foca na Jornada. E se você não conhece o Foca, eu vou deixar os links aqui, você precisa conhecer, precisa se inscrever, precisa compartilhar. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Manda para um amigo seu que está titubeando se quer ser padre ou não, se aceita ou não o chamado de Deus. Dê um like no vídeo se você gostou, se inscreva no Bora Partilhar, me siga nas redes sociais. Envie o seu testemunho se você tiver e até o próximo vídeo. Beijo, tchau.